Fala, abençoado! Meu nome é Rodrigo Caprioli e este é o Prática Criminal 24 Horas. Nós estamos tratando atualmente a respeito da teoria geral dos recursos. As outras aulas a respeito do tema estão no canal. Esta é a aula de número 9 e nós daremos continuidade ao assunto que iniciamos na aula de número 8. Estávamos falando a respeito da non reformatio impeius. Vamos fazer uma breve recapitulação do que vimos na aula passada. Vimos que, com relação ao princípio da non reformatio impeius, também conhecida como efeito prodrômico da sentença, não se admite que a situação do recorrente seja piorada em virtude do julgamento do seu próprio recurso. Então, perceba que, no caso de recurso exclusivo da defesa, momento em que o Ministério Público não recorre da sentença, o réu não poderá ter a sua situação piorada. A situação do recorrente não poderá ser piorada nem do ponto de vista quantitativo, nem do ponto de vista qualitativo, nem sequer para corrigir eventual erro material. E a non reformatio impeius vai ao encontro da ampla defesa. Como comentamos no vídeo anterior, para parte da doutrina, o princípio da non reformatio impeius encontra respaldo apenas no ordenamento legal, estando localizado no Código de Processo Penal, mais precisamente no artigo 626. Vamos ver qual é o enunciado deste artigo. No artigo 626, verificamos que, julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. Estas circunstâncias são aplicadas tanto no recurso do acusador, Ministério Público, quanto no recurso da defesa do acusado. Então, uma vez apresentado o recurso, o tribunal poderá alterar a classificação para melhor ou para pior, poderá absolver o réu, poderá modificar a pena para pior ou melhor, ou então anular o processo. De todo modo, de acordo com o parágrafo único, de qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. E neste ponto é que, para parte da doutrina, encontra-se o princípio da non reformatio impesius, caso o recurso seja apresentado apenas pela parte acusada. Entretanto, a corrente majoritária vislumbra a non reformatio impeius consubstanciada no princípio da ampla defesa, ancorada no princípio da ampla defesa que está previsto em nossa Constituição no artigo 5º, inciso 55, o qual diz: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, imagine o seguinte: o cidadão acusado e condenado que vislumbrasse a possibilidade de ter a sua pena piorada, sendo apenas ele o recorrente, não o faria. Porque a simples possibilidade de ver o seu recurso tornar a pena pior do que aquela já imposta o desencorajaria de recorrer. E isto vai contra o princípio da ampla defesa e do contraditório. E dando continuidade ao tema proposto, vamos hoje trabalhar com o princípio da non reformatio impeius direta e indireta.
A expressão ne reformatio impeius direta refere-se à proibição de o tribunal proferir decisão mais desfavorável ao acusado em cotejo com a decisão impugnada, no caso de recurso exclusivo da defesa. Então, é aquilo que já falamos, né? Uma vez que apenas o condenado apresente recurso, não poderá o tribunal piorar a sua situação. Vejamos o seguinte exemplo. Uma sentença de primeira instância deferida ao acusado a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Então, na sentença de primeira instância pelo juízo de piso, foi deferida ao acusado a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Neste caso, não é dado ao juízo ad quem cassar referida substituição em recurso exclusivo da defesa. Não poderá o juízo ad quem, no caso tribunal, cassar aquela medida restritiva de direito, fazendo retornar o indivíduo que apresentou recurso de maneira exclusiva a uma pena privativa de liberdade. Isto está contido no princípio da non reformatio impeius. Recordemos ainda que, com relação a non reformatio impeius, o tribunal não poderá piorar a situação do recorrente exclusivo, tanto de maneira quantitativa, por exemplo, aumentando a pena, quanto de maneira qualitativa, por exemplo, mantendo a pena, mas alterando a sua classificação e trazendo então a punição por um crime que prevê circunstâncias diferentes e prejudiciais ao réu, ou ainda para corrigir erro material, aquele caso do juiz que condena alguém a uma pena de 12 anos e deixa como regime o aberto, não poderá o tribunal, em recurso exclusivo da defesa, modificar o regime para fechado, uma vez que estaria violando o princípio da non reformatio impeius. Então, temos a reformatio impeius direta e temos também a reformatio impeius indireta. Vamos a ela? Com relação a ne reformatio impeius indireta, se a sentença impugnada for anulada em recurso exclusivo da defesa ou ainda em habeas corpus, o juiz que vier a proferir nova decisão em substituição à anulada também ficará vinculado ao máximo da pena imposta no primeiro decisum, não podendo agravar a situação do acusado. Isto acontece quando o juiz de primeiro grau proferiu uma sentença condenatória, apenas a defesa recorre com apelação, por exemplo, e da apelação o tribunal verifica a necessidade de cassar aquela sentença. Cassada a sentença, o tribunal manda descer os autos para o juízo de primeiro grau para que faça um novo julgamento. Neste novo julgamento, o juiz de primeiro grau estará impedido de piorar a situação do acusado em virtude do princípio da non reformatio impeius indireta. Vamos ao exemplo. Recurso exclusivo da defesa. Tribunal de Justiça determina a anulação de decisão de primeiro grau que havia condenado o acusado a pena de 4 anos de reclusão pela prática de crime de roubo simples. Retornando os autos à primeira instância, não é dado ao juiz proferir nova decisão, agravando a situação do acusado sob pena de reformatio impeius indireta. Então,
retornando os autos para um novo julgamento do juiz de primeiro grau, a pena imposta ao acusado não poderá ser maior do que 4 anos e nem mesmo inovar de alguma maneira que venha a trazer prejuízo ao réu. Verificado então que o juiz não poderá piorar a situação do réu, ponto que nos chama a atenção é como fica a decisão dos jurados no tribunal do júri, pois sabemos que o veredito do tribunal do júri possui soberania. Vamos verificar. Non reformatio impeius, indireta e soberania dos vereditos. Os vereditos dos jurados são considerados soberanos, de acordo com a previsão contida na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 38, letra C. Logo, incumbe exclusivamente aos jurados decidir pela procedência ou não da imputação de crime doloso contra a vida. Vamos verificar uma situação para entender como ficaria o princípio da non reformatio impeius indireta e a sua relação com a soberania dos vereditos. Na situação que trazemos para análise, perceba que houve um primeiro júri e, neste primeiro júri, o réu foi condenado por homicídio simples a uma pena de 6 anos. A defesa, recorrendo exclusivamente, fez com que o tribunal decidisse pela formação de um novo tribunal do júri. Neste novo júri, neste segundo júri, caso os jurados entendam por homicídio qualificado, não estarão condicionados à aplicação da pena de 6 anos, uma vez que o veredito dos jurados é soberano e, já que entenderam por um homicídio qualificado, estarão livres para votar neste sentido e o juiz, que é a quem cabe o cálculo da pena, estará livre para punir por uma pena superior a 6 anos. Já caso neste segundo júri os jurados entendam também por homicídio simples, neste caso estará sim o juiz presidente condicionado à aplicação da pena de 6 anos, tendo em vista o princípio da non reformatio impeius. E já que temos falado bastante a respeito da non reformatio impeius, também é necessário trazer à baila a existência da reformatio in melius. Sim, a reforma em benefício do réu é aceita pelos tribunais e bastante explicada por nossa doutrina. Deste modo, com relação ao princípio da reformatio in melius, precisamos ter em mente que, no processo penal, nenhuma parte pode ser prejudicada por seu próprio recurso, e aqui falamos da non reformatio impeius, porém, o tribunal pode conceder ordem de habeas corpus de ofício. Trata-se dos princípios do favor rei, ou favor libertatis, e da economia processual. Deste modo, é plenamente possível a reformatio in melius para a defesa no processo penal, independentemente de o recurso ser exclusivo ou até mesmo frente ao recurso apresentado pela acusação. Até mesmo em virtude de que não é uma regra, na verdade é uma exceção, mas por vezes o Ministério Público, na pessoa do
promotor de justiça pode, verificando alguma situação de irregularidade processual ou de atipicidade, pode inclusive pleitear a absolvição do acusado. Em síntese, por conta do princípio da reformatio in melius, é possível que a instância superior melhore a situação do acusado em duas situações: no recurso exclusivo da acusação, perceba, é no recurso exclusivo da acusação e não da defesa. Então, acusação apresentando recurso, mesmo que exclusivo, o tribunal poderá melhorar a situação do condenado. E a segunda situação é no recurso da defesa, ainda que tal matéria não tenha sido expressamente impugnada pela defesa. Então, o tribunal, verificando situação que pode beneficiar o réu, mesmo que esta matéria não tenha sido apresentada pela defesa, poderá ser atribuída a nova decisão, trazendo um benefício para o réu, e isto está de acordo com o princípio da reformatio in melius. Por enquanto ficamos por aqui, espero que você tenha gostado. Não esqueça de inscrever-se no canal e de curtir este vídeo caso tenha gostado do seu conteúdo. Forte abraço!